Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas, e hoje eu queria falar sobre alguns livros que misturam motos e religião. Bem, eu não sou um cara religioso, então eu queria pedir desculpas por qualquer besteira que eu venha falar, mas como eu gosto muito de livros que têm a ver com motos e bicicletas e leio tudo, né? Daí resolvi comentar um pouco, porque pode servir de dica para alguém que tem mais interesse por isso, né? Bem, o livro mais famoso, né, pelo menos no seu título, que tem a ver com motos e religião, é o livro do Robert Pirsig, de 1974, chamado Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas, né? Bem, esse é um livro mais, embora tenha Zen no título do livro, ele tem mais a ver com filosofia do que com religião. Mas como no Oriente, né, religião e filosofia se misturam mais do que aqui no Ocidente, ele acaba falando bastante sobre isso. Bem, existem vários livros sobre esse livro. Um deles é esse daqui, ó, que é um livro de 1990, que é The Guidebook to Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, que é o guia para entender as referências teóricas do livro do Pirsig. Bem, um dos capítulos desse livro, né, bem, tem vários capítulos, fala sobre Zen, sobre as referências culturais, as referências à filosofia ocidental que o Pirsig usou, mas um dos capítulos é sobre religião oriental. Então ele comenta aqui, né, sobre hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo, zen budismo e faz uma análise crítica e comparativa entre essas várias escolas religiosas, e para mim, que não conhecia nada, eu achei bem legal, né? Então aí é uma dica. Bem, falando um pouco sobre os livros, então, que eu li esses dias, né? Um deles é esse daqui, que é o Kickstart, da Carol Setters, e é mais ou menos assim, o subtítulo dele, né? É um guia para as garotas motoqueiras cósmicas para a vida e para mudar o planeta, né? Então é bem legal, né? Para você se transformar numa motoqueira cósmica. Mas é sério, né? Ela começa brincando, né? Falando assim, eu vivia na Terra, mas não gostava, daí resolvi pegar um disco voador, fui para outros planetas, e depois, mas daí fiquei com saudade e voltei para cá e vi como tudo é esquisito, né? Como existem pessoas, por um lado existem pessoas que estão morrendo de obesidade, outras estão morrendo de fome, como as pessoas morrem de câncer por causa do cigarro, e também tem muita propaganda para os jovens. E daí é legal, assim, com essa visão bem de longe, né? Mostrando como nós somos muitas vezes infelizes, né? Ela se baseia numa religião que eu não conheço, que é uma tal que tem como seu livro sagrado um tal de Livro de Urantia. Bem, não sei do que se trata, e parece que é famoso, mas ela não, assim, eu achei legal que ela foi honesta em relação a isso, mas ela não fica falando muito, né? Ela fala mais sobre como viver bem e tal. Primeiro, é um livro bastante do universo feminino, né? Então é feminista, né? Mostra as dificuldades que a avó dela teve, a mãe dela teve, mesmo ela tem quando ela, né? Porque é mais difícil para uma mulher viver numa sociedade como essa, né? Em que as mulheres têm que fazer o trabalho de casa, tem que se mostrar como mártires de qualquer coisa, sofredores, e ela comentando como às vezes não é muito fácil ser aceita se você quiser ser uma mulher independente, inteligente e forte, né? Individual, né? Ser um indivíduo único, e daí ela comenta bastante sobre isso. Mas tem algumas coisas que são mais gerais, que servem para nós, os pobres homens, né? E, não, coisas gerais que valem para qualquer pessoa, né? Uma delas, que eu achei interessante, é que ela diz, né, que a gente deve se basear, a gente deve pautar a nossa vida não pelas ações, primariamente, que nós realizamos, né, e sim pelos valores que nós temos. Então, por exemplo, num determinado lugar, ela lista, sei lá, como exemplo, uns 400 valores que uma pessoa pode ter como base de sua vida, né? E valores bem antagônicos às vezes, né? Por exemplo, majestade e humildade, né? Ou então simplicidade e erudição, sei lá, várias coisas diferentes, sei lá, 400, né? E, sei lá, comunidade ou individualidade. Mas o que ela comenta é que, assim, como a gente deve buscar, né? Quais são os nossos valores reais, a nossa essência mesmo, né? E a partir da descoberta dessa essência, daí sim pautar as nossas ações, né? Porque só assim, quando as nossas ações são baseadas na nossa essência, né? E não no que as outras pessoas ou religiões
ou ideologias dizem que é o certo, mas quando nós nos baseamos na nossa própria essência, daí sim nós seremos autênticos e vamos inspirar as outras pessoas a serem boas e buscarem a sua essência também. Achei bem legal. Um outro livro é esse daqui, né, que é o Open Road. Esse aqui o outro era o Guia da Motoqueira Cósmica, esse aqui é o Guia da Deusa Motoqueira, que é da Jennifer Behr. Esse aqui é um livro, aquele é de 2005, esse aqui é de 2010. Esse aqui é um livro baseado nessa religião pós-moderna que nós chamamos de New Age e que mistura, né, um pouco de religiões e técnicas orientais, um pouco de psicologia, um pouco de ciência e algumas técnicas espirituais, não entendo também. É um livro também bastante do universo feminino, né? Então ela fala muito sobre as motoqueiras mulheres e mistura bastante, né? Ela tem algumas partes em que ela dá dicas bem práticas de como escolher sua moto, de como cuidar da moto, de pilotagem, mas também dá dicas de meditação e alimentação. E não é só a opinião dela, né? Ela faz várias entrevistas também sobre mulheres motoqueiras e como elas buscam a sua individualidade. Então, um livrinho bem legal e inspirador também, né? Deixa eu ver se dá para ver. Pronto. Outro livro, esse aqui eu já tinha lido há mais tempo, né? Ele é de 99 ou 2000, alguma coisa assim, que é o The Tao of the Ride, né? E do Gary Poli, sei lá, alguma coisa assim, Gary Poli, nome italiano. Esse cara é um cara americano e que passou vários anos na China estudando, né, técnicas de cura e meditando e conhecendo mestres, né? E ele, como o nome está dizendo, né, ele se baseia bastante no taoísmo e principalmente nessa questão do taoísmo, né, de ter uma harmonia com a vida e com a natureza e de ter uma vida mais simples, né, e de, como ele dá o exemplo aqui, é um exemplo bem conhecido, né, mas de como a vida é um processo, né, em que como se fosse a água fluindo pelas pedras, você deve se deixar fluir junto com a água e não ficar lutando contra ela. E ele usa muito a moto como metáfora para a vida, né? Como quando a gente anda de moto, por exemplo, nós temos uma consciência maior de que a morte pode acontecer, o que vai acontecer inevitavelmente, e que por isso a gente deve aproveitar a vida e aceitar os momentos de beleza como uma curva perfeita, né? Quando você sai de uma mata fresquinha e recebe a luz do sol que aquece o seu corpo, esse contraste, e também as frustrações, como lidar com as frustrações quando você está andando e fura o pneu ou a moto quebra, os encontros que você tem na vida, né, de alguém que anda do seu lado com uma outra moto, ou anda na sua garupa, e mais ali na frente vocês se separam, cada um no seu caminho, é bem interessante, né, bem legal. E um outro que eu li essa semana também, que é o Motorcycle Yoga, do Miles Davis, que também é um americano, e que viveu mais de 30 anos, ou vive, né, mais de 30 anos na Índia, é um livro de 2000, e que numa região bem central da Índia, né? Ele até comenta que às vezes vai em algumas comunidades em que as pessoas nunca tinham visto ao vivo um homem branco, uma pessoa branca. E ele conta ali, ele é de uma família, né? A esposa e os sogros são da Índia, né? E ele é bastante religioso. Então ele conta as viagens que ele faz de moto e como que ele vai nos templos, né? Para Brahma, Vishnu, Shiva, Mitra, Maya, Krishna, e vai falando bem, nem sei se falei certo o nome disso daí, dessas entidades, né, ou desses conceitos. Ele também faz críticas, né, em relação ao sistema de castas da Índia, por um lado, né, por ser baseado no nascimento e não na iluminação da pessoa, né? Então se a pessoa teve sorte de nascer numa casta, ela vai ser daquela casta, mas ele também critica os países ocidentais, né? Por exemplo, ele fala assim, nos Estados Unidos não tem casta também, baseado no nascimento? Se você nasceu no lado dos Estados Unidos, você é de uma casta nobre. Se você nasceu do outro lado da fronteira e é mexicano, você vai ficar limpando privada nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa, né? É muito fácil criticar uma religião por isso. Então, e ele comenta também, né, que essa crítica, né, que se faz à religião, ao hinduísmo, né, e que para os ocidentais essa crítica
é de que é o hinduísmo que faz com que o país tenha esses problemas, né, de fome e tal, e problemas do terceiro mundo. E ele diz que ele acha que é o contrário, né, que na realidade a Índia tem esses problemas porque na realidade ela não segue à risca essa religião, né. Bem, é um livro bem interessante e que ele conta muito até questões práticas de como que é o tráfego lá na Índia e como que é andar de moto por ali. Ele anda com uma moto que chama Royal Enfield, né, que é uma moto que originalmente era fabricada na Inglaterra, depois acabou sendo fabricada só, desde a década de 70, só na Índia, né? E é uma moto bastante clássica, né? Uma moto, a Bullet, de 350 cilindradas, é uma moto que não muda praticamente na história o seu projeto, a sua fabricação, então é uma moto bastante clássica de pessoas que vão passear na Índia de moto, né? Para terminar, queria mostrar um livro aqui que se chama Contato, né, que é um livro do Carl Sagan, e de 1985, é um livro de ficção, né? O Carl Sagan, ele é aquele cara que é famoso pela série Cosmos. E esse livro é um livro de ficção, como eu disse, que depois virou um filme com a Jodie Foster em 1997. Bem, o Carl Sagan é um cara que eu gosto bastante, né? Porque ele, por um lado, ele defende a ciência, né? A ciência como um corpo do conhecimento que traz a iluminação, né, traz luz à nossa compreensão de como as coisas funcionam, que rompem dogmas e que nos ajudam a ter uma vida mais decente e mais racional no mundo. Mas, por outro lado, ele também acha que a religião, desde que ela não seja moralista, né, e desde que ela não tente forçar a barra em explicar a natureza quando ela não consegue, mas que ela é muito importante para inspirar o ser humano, né, a sempre pensar nas coisas que a ciência e que a nossa razão ainda não pode compreender, né? Então, é claro que a ciência pode calcular as dimensões do universo, ou então o tempo em que o nosso universo existe, mas o ser humano tem uma certa dificuldade de compreender isso, e a religião nos traz isso, né? Ela traz de uma forma artística, né, essa sensação de nós vermos, né, como o universo é maravilhoso e como a vida é milagrosa, né? A ciência, muitas vezes, ao tentar compreender pequenos detalhes, analisar pequenos detalhes, ela, às vezes, não é culpa dela, né, mas ela acaba roubando, às vezes, do ser humano essa sensação de maravilha que a gente deve ter em relação à vida, e a religião serve para inspirar isso, né? De novo, desde que as duas coisas não entrem em conflito, né? Desde que a ciência não fique desrespeitando essa capacidade artística que a religião tem de lidar, ou de conversar, ou de representar as coisas que são grandiosas demais para que o ser humano compreenda, e desde que a religião não fique explicando de forma errada o funcionamento da natureza, que não tente controlar a vida das pessoas, né? Mas isso não é uma questão só da religião, né? Isso é um problema de qualquer ideologia, seja uma ideologia de mercado, ideologia de Estado ou ideologia religiosa, né? Bem, esse é um problema comum a todas elas, né? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Eu acho que o que a gente deve, ou eu tirei disso daí, né, é que não importa muito o veículo que você escolhe para buscar a sua espiritualidade, né? Algumas pessoas buscam isso em religiões clássicas, outras pessoas em religiões modernas, outras pessoas como eu buscam de uma forma independente. Você pode encontrar, né, pode conseguir meditar sobre essas coisas numa sala super silenciosa com um sininho, ou então em cima da sua moto super barulhenta, né, ou então andando de bicicleta. Cada pessoa, acho que escolhe o seu veículo, né, de contemplar, para contemplar o universo e se descobrir. Outra coisa que não existe, ninguém é melhor do que ninguém, né? As pessoas são diferentes e isso deve ser respeitado, né? Quem não tem uma religião, acho que deve respeitar quem tem a religião, e quem tem uma religião também não deve achar que tem todas as certezas e verdades do mundo e ficar diminuindo as outras pessoas, né? Deve existir um respeito entre as pessoas, né? E é mais ou menos isso, né? Cada um do seu jeito e cada um no seu caminho, e
assim a gente vai em frente, né? Até a próxima, tchau!